Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 2, módulo 1, Metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Roteiro 1, a doutrina espírita e o Evangelho. Nesta aula, nós vamos estudar sobre a doutrina espírita e o Evangelho. O Espiritismo é compreendido como a manifestação da misericórdia divina em benefício da humanidade terrestre. Precisamos compreender que o termo Espiritismo ele foi inclusive criado por Allan Kardec. E a doutrina espírita ela é não só uma religião, mas sim é uma ciência de observação e ainda é uma doutrina filosófica. Como ciência, ela traz a necessidade da prática, da observação para entender os fenômenos que envolvem a relação do mundo material com o mundo espiritual. E já sob o aspecto filosófico, o Espiritismo ele compreende as consequências morais que estão relacionadas a essas relações com o mundo espiritual. E quando nós estudarmos o Evangelho sob a ótica da doutrina espírita, nós vamos perceber que Jesus Cristo, em muitos momentos, ele apresentava essas relações com o mundo espiritual. Ele procurava nos esclarecer da forma que nós poderíamos compreender, embora não tivéssemos ainda a percepção mais detalhada, mais consciente dessa relação do nosso mundo material em que nós estamos temporariamente com o mundo espiritual. E essa falta de informações mais adequadas do mundo espiritual é que fez com que algumas falas e alguns ensinamentos de Jesus fossem interpretados de maneira equivocada. Mas então, com o surgimento do Espiritismo, temos então a chave que permite que nós consigamos compreender de modo mais fácil e mais claro aquilo que Jesus quis nos dizer. As orientações da doutrina espírita são seguras e diretas, nos projetando na horizontalidade do conhecimento das leis que nos regem. O alcance de suas claridades nos revela o impositivo da renovação, imprescindível e inadiável. Como o cristianismo redivivo, faz ecoar a palavra de Jesus veiculada nos primeiros tempos, sem as contaminações nela impregnadas pela insensatez e irreflexões dos homens ao longo dos tempos. O Espiritismo ele vem cumprir um importante papel de ser aquilo que Jesus prometeu, o Consolador prometido. O Espiritismo vem nos dar o conhecimento das coisas do mundo espiritual, percebendo que o homem consiga compreender aquilo que sempre o angustiou, de onde ele vem e para onde ele vai. E ainda permite o homem entender por que ele está aqui nesse planeta Terra. Além disso, a doutrina espírita vem apresentar as leis divinas e ainda vem consolar a todos pela fé e pela esperança. Além disso, na doutrina espírita, nos deparamos com a importante realidade, a de que não é necessário, ou melhor, não basta conhecer as palavras do Evangelho. E sim, é preciso viver o Evangelho, é preciso tornar o Evangelho uma prática em sua vida, no sentido de aplicar os ensinamentos de Jesus na sua vida e não apenas conhecê-los. Assim fala Emmanuel. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. É por isso que Kardec catalogou uma mensagem de Vicente Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa mensagem, Vicente Paulo chama a atenção de todos aqueles que estão ali conhecendo a doutrina espírita. Ele chama a atenção dizendo que Jesus ele veio ensinar
as virtudes da caridade e do amor. E que, entretanto, nós acabamos desprezando esses ensinamentos divinos. Acabamos fechando o ouvido às palavras do Mestre e fechando os corações aos ensinamentos amorosos que ele nos deixou. E chama a atenção Vicente de Paulo porque o homem acaba se preocupando em conhecer as letras que estão na Bíblia e no Evangelho, mas não vive essas letras. E ele então chama a atenção dizendo que acaba que a Bíblia e o Evangelho se tornam um repositório de palavras ocas. E por fim, ele vem então dizer que todos os males que nós padecemos hoje se devem ao fato de nós não aplicarmos em nossas vidas os ensinamentos de Jesus e apenas nos atermos às letras e ao que está escrito, mas sem trazer a Escritura para a sua vida. Ensinos e Parábola de Jesus, segundo tomo do programa Religião à Luz do Espiritismo, tem como proposta realizar o estudo dos principais temas do Evangelho de Jesus segundo a ótica espírita. Emmanuel, então, traz as seguintes palavras na obra Vinha de Luz. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitindo alguma lição ao acaso? E vemos aqui, fechando com esse texto de Emmanuel, que está na obra Vinha de Luz, que precisamos compreender e aproveitar essa oportunidade de estudar o Evangelho, aprofundar o conhecimento sobre o Evangelho, não para ficar letrado, para dominar as palavras e os ensinamentos, mas sim pegar cada ensinamento desse e aplicar em nossas vidas, aplicar em nossas essências, porque assim estaremos caminhando para a nossa evolução, que foi o propósito da vida de Jesus, possibilitar à humanidade que seguisse sua jornada evolutiva em direção a Deus, através principalmente da reforma íntima. Então, o objetivo desse estudo é justamente dar instrumentos para que nós sigamos na nossa reforma íntima e possamos avançar em direção ao Cristo. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e eu peço que você curta, comente e compartilhe para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Muita paz e muita luz.